informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando como programa dessa quarta-feira, dia 6 de dezembro, levando para vocês os seguintes destaques. Prefeita recebeu diretoria da Coamo para efetivar a instalação de indústria. Índios invasores foram retirados à força de sítio em Dourados. Em Mato Grosso do Sul, cresce o plantio de seringueiras. 3,5 toneladas de agrotóxico contrabandeado apreendidas ontem pelo DOF. E o Brasil perde 34 milhões de toneladas de grãos. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Pouco muda no tempo nessa quarta-feira na região de Dourados. Dia de sol com muitas nuvens durante todo o período. Haverá alguns momentos de tempo nublado com possibilidade de chuva fraca a qualquer hora. Depois do próximo sábado, o tempo ficará firme na região de Dourados por vários dias. A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo. Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias que você põe na mesa. Manteiga é Cambi, é daqui. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. Com esses valores, o frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 133 pela arroba do boi gordo à vista. No Friboi de Ponta Porã, R$ 136 com 30 dias para o pagamento. Pela arroba da vaca gorda, o Brasil Global ofereceu R$ 125 à vista, o Friboi pagou R$ 128 a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 22 e a de soja a R$ 62, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,23 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semem-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
O Ministério Público do Trabalho na Bahia entrou com ação na Justiça pedindo que a Seara Alimentos, empresa do grupo JBS, seja condenada a pagar indenização de R$ 29 milhões por desrespeito às normas de saúde e segurança do trabalho. As investigações do MPT comprovaram que a unidade, localizada no município de São Gonçalo dos Campos, no interior da Bahia, pratica há anos um grande rol de irregularidades e descumprimentos de normas trabalhistas. O descompromisso com a segurança e a saúde dos seus empregados resultou em mais de 50 acidentes de trabalho, com mutilações e 2 mortes. Na ação, o MPT pede uma liminar obrigando a Seara a cumprir imediatamente toda a legislação referente à segurança do trabalho, sob pena de multa. A Biosev, uma das maiores companhias do setor de açúcar e etanol do Brasil, com usinas em Rio Brilhante, estimou ontem a safra de cana aqui do centro-oeste e do sul do Brasil em 586 milhões de toneladas, na safra 2018-2019, diante de 599 milhões de toneladas na 2017-2018, que se encerra oficialmente no final de março do ano que vem. Um oficial da Justiça Federal, acompanhado de policiais federais e da Força Tática da Polícia Militar, cumpriu ontem cedo a reintegração de posse de um sítio localizado na região da Perimetral Norte, invadido por índios desde o ano passado. Essa é a segunda vez que é feito o despejo nessa propriedade. A primeira ocorreu em outubro do ano passado, 7 meses após a invasão. Em julho desse ano, os índios voltaram a ocupar o sítio onde são produzidos hortifruti granjeiros pela senhora Adelina Oshiro. Os índios não saíram pacificamente e a PM teve que disparar tiros de borracha contra eles. Pelo menos 10 famílias desmontaram os barracos e voltaram para a reserva indígena ao lado do sítio. Depois do despejo, os indígenas fecharam rodovias perto da invasão no anel viário. Em julho desse ano, a Justiça determinou em caráter definitivo a reintegração de posse, mas a polícia não cumpriu a ordem. A defesa da proprietária apelou e em novembro saiu a ordem para que o despejo fosse feito dentro de 90 dias. O produtor rural de Bonito, de 61 anos, foi autuado e multado em R$ 24 mil por provocar danos às águas do Rio Formoso, conhecidas por serem cristalinas. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, desde o dia 1º de dezembro, investigações buscavam identificar o que estava poluindo o rio. O homem, não identificado, responsável pelos danos ambientais, foi encontrado realizando preparo inadequado do solo para a agricultura em uma fazenda arrendada às margens da rodovia MS 382. A prática irregular provocava o despejo de materiais insolúveis no córrego Taquara, afluente do Rio Formoso, deixando a água lamacenta. Fotos divulgadas pela PMA, tiradas em propriedades rurais onde as águas do rio passam, comprovavam a mudança da cor do rio. As atividades no local foram paralisadas. A prefeita Adélia Hazuki recebeu na manhã de ontem representantes da Coamo Agroindustrial Cooperativa para uma visita institucional que tratou de assuntos referentes ao início das obras da unidade industrial em Dourados. O vice-presidente da Coamo, Cláudio Risato, juntamente com o superintendente de Logística e Operações, Ayrton Galinari, e o gerente da Coamo em Dourados, Fernando Borba, apresentaram à prefeita um vídeo com a explanação geral do projeto. A meta é iniciar as obras definitivamente até 15 de dezembro desse ano. As etapas são terraplanagem, edificações prediais e bases para a instalação dos equipamentos que já foram adquiridos. Risato destacou que Dourados é a cidade principal beneficiária da construção da nova unidade de esmagamento de soja. No entanto, segundo o engenheiro agrônomo, todo o Mato Grosso do Sul será beneficiado com a estrutura, uma vez que a cooperativa tem unidades de armazenamento desde Aramoreira até Sidrolândia, e toda essa demanda será direcionada à nova unidade de Dourados. A Coamo mantém 15 unidades de armazenagem aqui no estado. Serão mais de 16 milhões de sacas de soja processadas aqui em Dourados por ano, de onde sairá o farelo e óleo para exportação diretamente ao Porto de Paranaguá e para o consumo interno em todo o Brasil. Todo o processo de esmagamento da soja, refinaria de óleo, envasamento e comercialização será possível a partir da unidade douradense.
algo que Mato Grosso do Sul não tem. O prazo estipulado para o início da operação do complexo agroindustrial é agosto de 2019. Teremos em Dourados a unidade mais moderna do Brasil para o processamento da soja. É o top da tecnologia mundial, com uma das mais avançadas unidades do mundo, explicou o superintendente Ayrton Galinari. A expectativa de produção de óleo de soja é de 650 mil unidades de 1 litro por dia, o que resultará também em preço mais acessível para a comunidade local e do estado. Policiais do DOF apreenderam na madrugada de ontem no município de Itacuru 3 toneladas e 500 quilos de agrotóxico contrabandeado do Paraguai. A carga estava em um caminhão Scania vermelho e seguia para Mato Grosso. A apreensão ocorreu durante fiscalização na rodovia MS 160. Foram presos Dionei Crei Souza, de 34 anos, e José Mocelin, de 67. Dionei, que conduzia o caminhão, disse inicialmente que transportava ração bovina, mas o endereço da entrega do produto divergia da rota estabelecida. Os policiais fizeram uma vistoria no semi-reboque e localizaram, entre sacos de ração, vários fardos do agrotóxico. A ocorrência foi entregue na delegacia da Polícia Federal em Naviraí. Uma caminhonete foi furtada da sede da FUNAI de Campo Grande na madrugada de ontem, depois do local ser invadido por criminosos. Os ladrões arrombaram a porta lateral do prédio e entraram no local. No escritório foram revirados documentos e foi levado um notebook. O veículo Mitsubishi furtado, uma L200, estava estacionado no pátio da FUNAI. O caso é investigado pela Polícia Federal. A eivicultura, como é chamado o cultivo de seringueira, está se despontando como uma nova alternativa de atividade econômica para os municípios da região leste de Mato Grosso do Sul. Com 21 mil hectares de área plantada, equivalentes a 10 milhões de seringueiras, sendo que 15% delas já iniciaram a produção, o estado pode ser até 2020 o quarto produtor nacional de látex, só com o plantio já existente. Hoje ocupa a 11ª posição no ranking. As informações são do presidente da Associação dos Produtores de Borracha de Aparecida do Taboado, Eduardo Antônio Sanches. A associação conta com 22 filiados, sendo a maioria de Aparecida de Taboado e alguns de Cacilândia. No estado são cerca de 170 produtores. O próximo passo, segundo o Eduardo, é tornar a entidade estadual para aumentar a sua abrangência. A ponte do travessão da Fazenda Barro Preto em Dourados, que ficou interditada para a reforma por uma semana, foi entregue à comunidade ontem à tarde. A Associação Brasileira de Proteína Animal informou ontem que a receita das exportações de carne de frango, considerando todos os produtos entre in natura e industrializados, apresentou elevação de 5,7% em novembro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, com faturamento de 558 milhões de dólares. Em toneladas, houve retração de 0,8% nos volumes embarcados no mês passado, com um total de 325.600 toneladas. De acordo com o especialista em logística Renato Pavan, o Brasil perde cerca de 34 milhões de toneladas de grãos anuais por falta de uma estrutura adequada de armazenagem em todas as etapas da cadeia produtiva do agronegócio. O ponto mais crítico da falta de armazéns está nas fazendas, uma vez que hoje apenas 14% da produção agrícola brasileira é armazenada nelas, enquanto nos Estados Unidos esse percentual chega a 65%, ressaltou o Pavan. Falando em seminário sobre infraestrutura de transporte e logística, Pavan mostrou cálculos segundo os quais o custo da tonelada de grãos transportada de Sorriso, em Mato Grosso, até o Porto de Santos é de $102. Para efeito de comparação com os principais concorrentes, nos Estados Unidos, essa despesa não passa de $51, enquanto na Argentina sai por $79. Segundo ele, está em negociação pelo governo argentino a construção de uma ferrovia de 1.200 quilômetros ligando as regiões produtoras de grãos com os portos no Chile, que deve aumentar a competitividade dos grãos argentinos, além de facilitar o acesso aos mercados asiáticos pela facilidade de navegação pelo Oceano Pacífico.
Com isso, a Argentina deve ultrapassar o Brasil em termos de ações para reduzir os custos logísticos, beneficiando sobretudo a sua produção de grãos. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, a CNA, divulgou ontem previsão de queda de 2% do Produto Interno Bruto, o PIB, do agronegócio nesse ano, mas estimou para o ano que vem um crescimento de 0,5%. Em 2017, a previsão de crescimento da safra agrícola é de 11% sobre o ano passado. Porém, o PIB agrícola deve recuar devido ao desempenho da agroindústria de carnes e laticínios e dos setores de agroserviços e de insumos. A produção agrícola, avaliou a CNA, tem ajudado na queda da inflação desse ano, que acumula alta de 2,2%, menor para o período desde 1998. Comer no Brasil está mais barato. Até outubro, a inflação dos alimentos caiu 4,5%, um recorde da série histórica. Isso quer dizer que em nenhum outro momento da medida desse indicador, os preços de produtos consumidos em casa registraram uma queda de preço tão forte. Os dados são do IBGE. Parte dessa queda é explicada pela super safra desse ano. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Amazonas é livre de febre aftosa com vacinação. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, assinou nesta segunda-feira, em conjunto com o governador Amazonino Mendes, o documento que reconhece o estado do Amazonas como livre da febre aftosa com vacinação. O ministro ressaltou a importância do documento de reconhecimento porque é um marco da libertação econômica do Amazonas de sua principal fonte de receita, a Zona Franca de Manaus. Um evento extremamente importante porque liberta o estado do Amazonas e coloca o estado do Amazonas na mesma condição dos demais estados da Federação Brasileira, na possibilidade da exportação de carnes bovinas e também de suínas, outras carnes. Blairo Maggi disse que em conversa com Amazonino Mendes, historiou o trabalho de erradicação da febre aftosa no estado, que começou há tempos em mandatos de governos estaduais anteriores. Disse ao governador Amazonino Mendes que esse é um trabalho de muito tempo que vem sendo feito. Ele, como governador ainda, nos outros mandatos já participou, os outros governadores também participaram. E nós estamos então agora nesse dia festivo, entregando esse certificado. E também já comuniquei ao governador que até 2023 o Brasil será livre de febre aftosa sem vacinação. Maggi destacou ainda que Amazonas, o Acre, Rondônia, Amapá, Roraima e Pará serão os principais estados brasileiros liberados para exportação de carne e que o produto da região será muito valorizado. A pecuária terá plenas condições de progredir e crescer como uma atividade rentável. O rebanho da região amazônica atualmente soma 48 milhões e 240 mil cabeças, entre bovinos e búfalos. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem Barra é garantia do plantio até colher a produção.
com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma excelente quarta-feira e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.